eu pergunto a vocês, quem aí que concorda de receber 200 e ficar devendo 880 mais correção mais juros? Como é que o esquema começa a funcionar? Para começar a funcionar, tem que ter uma empresa securitizadora, uma empresa estatal que vai emitir os papéis financeiros, os recebíveis, derivativos, que em Belo Horizonte, por exemplo, foram as debêntures emitidas pela empresa criada lá, que foi a empresa PBH Ativos SA. Ela emitiu 230 milhões de reais de debêntures. Olha bem, ela tinha acabado de ser criada. Vendeu 230 milhões. Quem comprou esses papéis? Lá em BH foi o banco BTG Pactual. O BTG Pactual comprou, pagou 230 milhões para a empresa ficou com 30 milhões que ela usou para pagar suas despesas, por exemplo. Só para estruturar isso aqui inicialmente, o Banco BTG cobrou 2 milhões e meio. Então, dos 30 que ela recebeu, 2,5 já foi para o BTG, foi para pagar os seus administradores, etc. 200 milhões, a empresa PBH Ativos SA entregou para o município de Belo Horizonte. Essa é a isca. Essa é a isca que seduz os gestores públicos. Eles querem receber esse dinheiro, esse adiantamento que chega aqui. 200 milhões chegaram lá em Belo Horizonte, lá em 2014. Mas como é que esse dinheiro chegou no município? O que é isso? Qual é a natureza desse dinheiro? Vocês têm alguma dúvida que isso é dívida pública? A empresa foi mera fachada para o município obter esses 200 milhões no mercado financeiro. Foi uma fachada. E aí, chegaram esses 200 milhões aqui, isso é dívida. Mas o município não contabiliza como dívida. Ele contabiliza como venda de ativo, venda de um bem. E qual é o bem que ele está vendendo para esse investidor? Ele vende o fluxo de arrecadação. Como é que ele vende o fluxo de arrecadação? Todos nós estamos pagando os nossos impostos junto à rede bancária. E a rede bancária, seja lá qual for o banco, ele vê lá o código daquele tributo que a gente está pagando e, de acordo com o código, ele remete o valor arrecadado para os cofres públicos, para a União, para os estados, para os municípios, de acordo com o código que está lá. O que acontece onde esse esquema é implementado? Não é todo o volume de arrecadação que vai chegar no cofre público, não. Onde esse esquema foi implementado, é criado um conjunto de contas vinculadas a esse esquema para receber a parcela do dinheiro arrecadado que é vendido, cujo fluxo de arrecadação é vendido para esse esquema. Um dos contratos desse esquema é o contrato de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É entrega de propriedade. União, Estado, município, onde isso aqui é aplicado, assina um dos contratos, daqueles que eu falei, de mais de 10 mil páginas, um deles é o contrato de alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. O ente vende, passa a propriedade de parte do fluxo de arrecadação. Então, essa parte que ele vendeu, que ele transferiu a propriedade, a gente nem está sabendo, está pagando no banco, aquele crédito, ele vai cair nessa conta vinculada e dessa conta vinculada vai vazar diretamente
para esse investidor privilegiado que comprou os recebíveis, que no caso de Belo Horizonte foi o Banco BTG Pactual. Então, veja bem a gravidade desse esquema. O dinheiro que nós pagamos não vai chegar integralmente aos cofres públicos. E como esse esquema é muito, mas é muito insustentável, não é? Por conta do juro alto, do volume que é entregue, por quê? Para receber aqueles 200 milhões lá em Belo Horizonte, o município cedeu aqui 880 milhões. Mais atualização monetária pelo IPCA. Mais 1% ao mês. Imagine o que vai acontecer com o orçamento público. Se o orçamento público já não está sendo suficiente para atender as necessidades do povo brasileiro, a gente já está vendo aí sucateamento da educação, as universidades na penúria, a saúde na penúria, o povo sem auxílio. Tudo isso por quê? Porque não tem dinheiro suficiente no orçamento. Essa é a alegação. Como é que vão ficar os orçamentos públicos com esse ralo vazando aqui, sem limite, para esse esquema de securitização? Então, isso é gravíssimo.